Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. É importante que vocês estejam acompanhando o vídeo com auxílio do livro didático de vocês, que estão com o conteúdo, e depois estarem fazendo a atividade. Lembrando que a gente está na etapa final do nosso ano letivo, ou seja, no quarto bimestre, já estamos encerrando, e é importante que vocês foquem em fazer as atividades, seja elas do dia ou também as que já estão em atraso, tá certo? Então vamos lá? Ou bora para a aula de ciências. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre conhecimentos relacionados sobre as sombras que aparecem na Lua. A sombra aqui no caso, né, que é projetada na Lua, não é sombras, mas uma sombra que é projetada sobre ela. A gente vai estar falando também sobre as mudanças da posição do Sol, a questão dos satélites artificiais e o relógio do Sol. Então, na aula passada, verificamos que sempre existia uma busca, uma curiosidade do ser humano de buscar entender como era o formato da Terra. E isso se deu não apenas por evidências, mas também a partir da imaginação. Então, quando questionamos, buscamos informações, estamos fazendo um trabalho semelhante aos cientistas, aos pensadores que tentavam entender qual era o formato da Terra. Então, quando a gente está na nossa aula, que vocês buscam entender, buscam questionar, vocês estão lá buscando questionar, que a gente vai pesquisar, que a gente vai buscar entender determinada informação, a gente está fazendo o papel de um pensador, de um cientista, de estar buscando sempre informação. Então, quando a gente também elabora um experimento para verificar a partir dele um conhecimento, a gente também está fazendo o papel de cientista, que é muito importante a gente sempre ter a nossa mente curiosa, questionadora de tudo que está à nossa volta, para a gente poder entender. Então, olhando para o céu, né? Para alguns pensadores, olhar para o céu era uma estratégia para descobrir informações sobre o nosso planeta, ou seja, sobre a Terra. Agora vamos observar o céu também. Claro que agora, a partir desse vídeo, que pode deixar aí com vocês conhecimentos para olhar para o céu de forma diferente, entendendo um pouco do que acontece, do que está acontecendo, aquele fenômeno natural que está acontecendo. A gente pode olhar, vocês vão começar a olhar de forma diferente a partir do conhecimento que vocês estão construindo agora. Então, nessa imagem, a gente percebe uma sombra cobrindo a Lua. Você sabe o que está projetando essa sombra na Lua? Fazendo o que a gente chama de eclipse lunar, né? Já que a gente está vendo uma sombra na Lua, a gente está falando de eclipse lunar. Então, gente, quem está fazendo essa projeção é a Terra. Ela que projeta sua sombra sobre a superfície da Lua. Como a Lua não possui luz própria, ela acaba ficando encoberta pela sombra da Terra, tornando-se invisível ou parcialmente invisível. Tá? Ou seja, ela não vai ficar totalmente encoberta, vamos dizer assim, ao ponto de ficar totalmente escura. Ela vai ficar parcialmente invisível. Assim, a gente pode dizer que existe alguns tipos de eclipses, né? Tem um eclipse lunar, que é quando a Lua se posiciona sobre a área da umbra, que vocês podem estar vendo aí. A gente vai ver que o Sol, a Terra, eles vão estar numa inclinação que a sombra da Terra vai ser projetada na Lua. Então, quando for projetado a sombra da Lua, da Terra sobre a Lua, quando a Lua estiver na área da umbra, ela vai ficar totalmente escura. O eclipse penumbral, como vocês podem estar vendo aí, vai ocorrer de forma que a gente chama de parcial, que a Lua ela não vai ficar totalmente escura, tá bom? Então, o eclipse lunar penumbral ocorre quando já está na área da penumbra, ficando parcialmente escura. E o eclipse parcial é quando parte da Lua pode estar na umbra e a outra está na penumbra, que é como a gente viu aqui. Esse exemplo seria um eclipse lunar
que a gente pode classificar aí como parcial, ou seja, a Lua está no posicionamento de umbra e penumbra. E vocês já perceberam que nem sempre conseguimos ver a Lua, né? Acho que vocês já pararam um pouquinho aí para ver que a Lua, ela está no céu, mas nem sempre a gente consegue ver ela. Vocês já pararam para se questionar por que isso acontece? Por que a gente não consegue ver a Lua com frequência? Primeiro, a gente pode aí destacar um dos motivos que faz com que a Lua não fique à mostra sempre que a gente busca olhar para o céu. Que ela pode estar coberta pelas nuvens em alguns momentos. E tem situações que você pode perceber também que a gente não precisa esperar anoitecer para ver a lua, né? Isso acontece porque a gente consegue ver a lua também durante a lua, estampando o céu. Você sabe por quê isso acontece? Então, como eu disse para vocês, a lua é um satélite natural que não tem luz própria. E ela sempre está presente no céu, mas para podermos enxergar ela, o sol precisa refletir sua luz sobre ela. Agora, observando essa montagem aí, tirada do sol, que claro, foi editada após ser retirada as fotos em diferentes horários, mas sempre no mesmo local, criando uma espécie de uma única imagem, né? A gente pode perceber que foi retirada essa foto do mesmo local, mas em horários diferentes do dia. Então a gente percebe que o Sol se move, que a Lua e o Sol nasce e se põe, e que as mudanças de suas posições evidencia o formato da Terra. Pois se o nosso planeta fosse no formato plano, o Sol nasceria ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo, e não conforme a Terra gira em torno de si mesma, tá? Então a gente vê que o Sol e a Lua, eles nascem e se põem, porque eles estão em um movimento também, e que estão presentes aí no universo. Com relação aos satélites, né? A gente tem satélites naturais e tem os satélites artificiais. Quando a gente fala em satélites artificiais, turma, a gente está falando sobre satélites que são criados pela mão do homem, né? São criados pelo homem. E os satélites artificiais, produzidos pelo ser humano, são lançados para a atmosfera por meio de foguetes, como vocês podem estar vendo aí no esquema da imagem ao lado esquerdo da tela de vocês. Então, quando é lançado esse satélite, ele poderia também cair sobre a superfície do nosso planeta, mas isso não acaba acontecendo, e eu vou explicar agora por quê. Porque a força da gravidade poderia estar puxando, atraindo esse satélite para a sua superfície, mas o satélite ele é produzido de uma maneira que ele ultrapasse essa força e ele consegue ficar na atmosfera terrestre. E o primeiro satélite ele foi lançado por volta do ano de 1958, ele foi chamado aí de Sputnik, que significa satélite russo. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem também estar pesquisando ou se aprofundando mais com relação a esses conhecimentos. E aí a gente tem a imagem desse satélite, foi o primeiro satélite lançado e criado pelo ser humano, que foi lançado por meio de um foguete para a atmosfera terrestre. Vocês sabiam que existem crenças, né? Não sei se vocês sabem, mas existem crenças de que as primeiras formas de marcação do tempo do dia que o ser humano acabou realizando está relacionada à posição das sombras das coisas durante o dia. Então, graças ao movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, como também em torno do Sol há milhares de anos, foi possível, lá no Egito,
inventarem um relógio, que é o relógio mais antigo do mundo, que é o relógio do Sol. Os egípcios, eles utilizavam, né, desse relógio do Sol para saber quando trabalhar nas plantações, entender o comportamento dos animais e até para organizar suas vidas, eles utilizavam o relógio do Sol. Então, o relógio do Sol tem a superfície achatada, que é um mostrador. Esse mostrador, ele tem linhas numeradas e ele pode ser colocado de forma plana ou inclinada, dependendo do seu modelo. No centro é colocado o que a gente chama de gnônimos, um bastão inclinado, que ele vai projetar uma sombra, ele vai projetando sombras ao longo do dia, de acordo com o ângulo que vai mostrando a hora. Isso pode ser 12, 1, 2, 3. E para que isso aconteça também é necessário a iluminação do Sol. E a Terra, gente, como você sabe, ela realiza um movimento de rotação, que é quando ela gira em torno do seu próprio eixo, e que é isso que faz com que a gente tenha o dia, né, o que a gente chama de dia, que equivale praticamente a 24 horas. E a gente também tem o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que leva praticamente aí 365 dias e algumas horas, e por isso que a gente tem o ano bissexto, que é para contemplar, na verdade, a quantidade de horas que não se fechou durante os anos. Então, a Terra, ela realiza o movimento de translação e os hemisférios são iluminados de maneira diferente ao longo do ano. O hemisfério é a metade do planeta Terra, então a gente tem a metade que a gente chama de norte e a outra metade que a gente chama de sul. Então, com essa questão do movimento de translação do nosso planeta ao redor do Sol, tem regiões do nosso planeta, dos hemisférios, que pode ter uma incidência maior de raios solares. E essa incidência dos raios solares em determinado hemisfério pode ir fazendo com que aconteça a formação das estações do ano, que são 4 estações, né? Que a gente chama aí de inverno, verão, outono e primavera. Vocês, claro, têm no livro de vocês muitas informações também, que vocês podem ir complementando, e caso de dúvidas, vocês podem me procurar. Vai ter a questão no livro de vocês com relação ao relógio do Sol, mostrando sobre um plano inclinado com relação à latitude de 23 graus, como também vai estar falando bastante coisas a respeito dos hemisférios, né? Hemisfério norte, hemisfério sul, e sobre esse movimento de translação. Bons estudos e foco na atividade. Lembrando que eu estou disponível para esclarecer as dúvidas e que as atividades vão estar valendo pontos para vocês.